Deixa eu perguntar. O conteúdo de polias, é aula 10, tá? O conteúdo de polias, vocês lembram? Ah, lembra sim ou não? Sim. Lembra? Então, assim, ó, essa aula ela é importante, não, vamos dizer, de um conteúdo puro, mas ela engloba muita coisa, muita aplicação, principalmente na parte de dinâmica que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? E sistema de blocos, enfim. Então, é uma aplicação, ela é muito, mas muito, 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 muito importante. Eu só encontrar o chat que eu perdi ele rapidinho. Achei. Então vamos lá. Pessoal, antes que eu me esqueça, coloca o nome na chamada, tá? Eu vou acabar esquecendo depois de pedir para vocês colocarem. Beleza? Então já coloca o nomezinho, deixar certinho, bonitinho, belezinha. E vamos lá então. Nossa, Thiago, falar nada pro senhor, engraçadinho. Ó, então assim, pessoal, ó, esse conteúdo é o seguinte. É o conteúdo de polias. Para que serve uma polia? Para que a gente vai utilizar uma polia? Você vai falar, para nada. Não, você utiliza para muita coisa. Inclusive, lá no passado, nas antiguidades, eles conseguiam, tipo, nas construções, levantar enormes blocos de concreto, madeira, utilizando polias. Então, você já sabe o seguinte, não é que ela vai brotar força, mas você consegue fazer menos força. Então, ela meio que facilita o processo ali. Então, aqui, ó, fiz até um desenho aqui bonitinho. 3 polias. Esse aqui é um exemplo de polia fixa. Tem 2 tipos. A polia fixa, aquela que fica presa no teto, ou a polia móvel. A polia móvel é melhor ainda, tá? Então, assim, ó, o título é polir algumas situações de equilíbrio. Opa! De novo a palavrinha equilíbrio? O que é equilíbrio mesmo? O que acontece quando um corpo está em equilíbrio, Thiago? O senhor que estava todo. O que quer dizer um corpo em equilíbrio, pessoal? O que quer dizer um corpo em equilíbrio? O que quer dizer um corpo em equilíbrio? A força resultante atuada sobre ele resulta em zero. Muito bem, perfeito. Muito, 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 muito bem. Perfeito. Se eu somar todas as forças que atuam sobre ele, é zero. Fala, ué, Renan, mas você está falando de polias? Então, na verdade, são algumas aplicações para depois eu entrar no conceito de dinâmica, tá? Então, assim, a gente vai ver polia, o que ela faz, aonde ela vive, quais são as características dela. Só que nós vamos ver algumas situações de equilíbrio. Você fala, ai meu Deus do céu, não vai falar que vai decompor força. Vai. Vai decompor forças, muitas forças. Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que a polia, ela ajuda, ela auxilia no movimento de algum corpo. Ou seja, eu não preciso fazer tanta força, eu preciso fazer uma força menor. Tá, então o que acontece? Eu tenho 2 tipos de polia, tudo bem? Então eu tenho o primeiro, isso que é a polia fixa. É aquela que eu vou travar ela aqui no teto, tudo bem? Bonitinha. Estou levantando uma caixa, tudo bem? Tem a força-peso dessa caixa para baixo, tudo bem? Então vamos pensar o seguinte, se eu preciso levantar essa caixa, eu preciso, no mínimo, exercer uma força igual à força-peso, tá? Lembra que elas não se anulam, lembra da terceira lei? Elas não se anulam, porque elas atuam em corpos diferentes. Um está na caixa, o outro está na corda, o outro está no homem lá puxando. Só que se por um acaso eu aplicar uma força maior que a força-peso, essa caixa vai subir com uma determinada aceleração, não vai estar em equilíbrio. Tudo bem? Tá. Ué, não, mas eu estou reparando aqui que essa força de tração 1, né, que está para cima, é igual à força de tração 2. Ou seja, não vai mudar nada, o cara vai ter que continuar fazendo a mesma força. Muito bem, então no caso da polia fixa, fica mais confortável para a pessoa levantar certo objeto, mas não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque nesse caso, a força que ele vai ter que aplicar é a mesma. Eu coloquei um desenho com valores numéricos para ficar mais fácil para a gente compreender. Então, vamos pensar, eu tenho um objeto, um corpinho aqui, qual que é a massa dele? 10 quilos. Então, o peso dele é de 100. Para onde que está essa força-peso? Para baixo aqui, tudo bem? Está meio tortinho, bem pouquinho torto, tá? Olha lá, eu tenho a força-peso, tudo bem? Aí para cima, ué, Renan, para cima eu tenho a força de tração. Para eu levantar esse corpinho com movimento uniforme, em movimento uniforme, eu preciso exercer uma força na outra ponta dessa corda. Tudo bem? Todo mundo comigo? Tá. De quanto tem que ser essa força que eu vou aplicar? Ué, de 100 newtons. Ué, mas a força-peso era de 100.
a força que eu vou ter que aplicar será de 100. Vai fazer diferença nenhuma. O que a polia fixa faz? Ela vai mudar a direção e o sentido da força. Estava para cima, agora vai estar para baixo, horizontal, vai estar na vertical, diagonal, mas a intensidade da força é a mesma. Tanto que, coloquei aqui, tração 1 é igual a tração 2. Elas são as mesmas coisas. Então não precisa colocar a polia fixa. Pode até colocar, mas não vai servir para muita coisa, não. Vai alterar a direção, vai alterar o sentido. A única coisa que não vai alterar vai ser o valor da força, a intensidade da força. Tudo bem? Vamos pensar o seguinte, se eu levantar, se eu erguer, subir esse corpinho 10 centímetros, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar puxar, dar um puxão nele de quanto? De 10 centímetros. Se a força-peso sobre ele for de 100 newtons, quanto de força que eu vou ter que exercer para puxar esse corpinho? 100 newtons. Lembra lá? É uma única corda, tá? Então, nessa extremidade da corda, em cada extremidade tem a força de tração. Nesse caso, aqui vai ser de 100 newtons, aqui também vai ser de 100 newtons. Não altera nada. Tudo bem? Essa é a finalidade da polia fixa. Só que se eu puxar 10 centímetros, ela sobe 10 centímetros. A força será a mesma. Não vai auxiliar, não vai facilitar em nada. Até aqui tranquilo, pessoal? Sim ou não? Pode falar. Tranquilo? Tranquilo. De verdade mesmo? Não, Renato, tô brincando. De verdade mesmo, pessoal? Ficou claro essa parte? Sim. Então tá bom. Então vamos continuar, então. Aí você pode falar assim, nossa, que legal, você ensinou um negócio que não tem serventia, porque não vai auxiliar, não vai facilitar, não vai fazer nada. Tá, mas eu tenho uma outra polia. Eu tenho a polia móvel. Ué, mas o que a polia móvel está fazendo? Ela está móvel, né? O próprio nome já diz, né? Essa daqui a gente vai amarrar ela, prender ela onde? No teto, numa parede. Ela está fixa. Então, assim, ela não consegue se movimentar. Ela está nessa posição e vai continuar nessa posição. O que eu faço na polia móvel? Eu vou amarrar ela em um determinado corpo, só que eu vou puxar. E à medida que eu estou puxando, ela está vindo junto. Ela se movimenta junto com o objeto, junto com o corpo. Aí você fala, pelo sistema de força. Vamos pensar o seguinte. Eu estou aplicando, né, uma força de tração aqui, nesse lado. Para quê? Para puxar essa caixa. Pensa. Se aqui eu tenho uma força de tração, ele está se movimentando com a mesma velocidade, então, assim, a força resultante tem que ser zero, ela tem que se anular. Ué, se aqui é T, eu tenho só uma corda, quando chega aqui eu tenho duas cordas. Ela vai se dividir. Muito bem. Então, aqui vai ser tração dividido por 2 e aqui vai ser tração dividido por 2. Ou seja, meio T mais meio T, 1T. Então, o que aconteceu? Ela se dividiu. Era 1T, agora eu tenho duas extremidades da corda, vou ter metade dessa força de tração em cada uma das extremidades da corda. Você fala assim, tá, e daí? O que isso vai ter de serventia? Opa, espera aqui. Aqui, se a força-peso fosse de 100 newton, quanto de força eu teria que fazer para puxar esse corpinho para cima? 100 newtons. Nessa mesma situação, eu preciso fazer metade da força. Opa! Você está movimentando um corpo, tá? Uma caixinha escrito recicle, que na língua inglesa quer dizer reciclagem, tá? Não sei se é ali, né? Então, o que acontece? Essa caixinha aqui, ela está se movimentando. Tem a força de tração? Tem. É ela que está puxando essa caixinha para a esquerda. Só que o cara não precisa fazer a mesma força de tração. O que ele vai fazer? Metade da força. E essa é a finalidade da polia móvel. Ela divide a força pela metade. Cada polia móvel que eu tiver, eu vou dividir a força pela metade. Então, se aqui, por exemplo, for 300 newton, olha que letrinha bonitinha. Eu preciso, na outra polia, exercer uma força de quanto? 300 newton. Aqui não. Aqui eu vou exercer uma força de 150 newtons. Ou seja, metade fica em uma extremidade da corda e a outra metade vai ficar na outra extremidade da corda. E vamos pensar o seguinte: quanto mais polias eu acoplar, quanto mais polias móveis eu tiver, melhor vai ser. Ou seja, mais fácil para eu realizar o serviço vai ser. Igual aqui, ó. Coloquei outro desenho. Olha lá, ó.
Agora eu tenho duas. As duas estão se movimentando. Você pode ver que nenhuma está fixa em nenhuma parede. São polias móveis. E elas estão móveis. Só os cabos que estão fixados ali na parede. Tudo bem? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma força de tração T. Quando chega na primeira polia, o que acontece? Essa força se divide em duas. Metade para uma e metade para outra. Só que está chegando na segunda polia móvel, não mais T. Só está chegando essa parte da força, que é metade. Tração dividido por 2. Quando ela chega aqui, ela vai se dividir em mais duas cordas. Ou seja, vai ser tração dividido por 4. Ó, tem um 4 aqui, está bem na perninha do cara. Tração dividido por 4. Tração dividido por 4. Ou Renan, se eu colocasse mais uma? Tração dividido por 8. Então, cada polia móvel vai dividir a força que ela recebe pela metade. Aí ela chega à metade, divide pela metade. E depois metade. E assim sucessivamente. É bom isso? Claro que é. Antigamente eles conseguiam levantar, quando não tinha guindaste, essas coisas que tem hoje, eles conseguiam levantar cargas de toneladas, utilizando inúmeras polias. Sistema de polias, sistema de engrenagens. Tranquilo sim ou não, pessoal? Deu para lembrar? Isso aqui ou não? Tranquilinho? De boa, tranquilo, fácil, tranquilo. Tem uma equaçãozinha que nós vamos utilizar para você determinar a força que eu preciso aplicar, a força motora que eu preciso aplicar. Não precisa ficar fazendo várias forças na hora da prova, que tem muita coisa, não pode ficar perdendo tempo. Então, assim, ó, vamos pensar. Ah lá, ó que bonitinho. Eu coloquei várias situações ali. A primeira, que é basicamente isso. Você fala assim, nesse caso eu tenho uma polia móvel, porque essa é fixa. E lembra que a fixa não vai fazer diferença nenhuma. Ela está fixa. Tudo bem? Ela só muda a direção e o sentido da força. Tá, esse bloquinho tem uma força-peso para baixo. Então, a polia, como está acoplada nele, vai ser puxada com uma força-peso também. Quando chega aqui, eu tenho duas cordas. Ou seja, essa força-peso vai se dividir pela metade. Vai ficar o quê? P dividido por 2 aqui e P dividido por 2 aqui. Se dividiu. Uma coisa que a gente tem que lembrar, que daqui até aqui, eu tenho um pedaço dessa corda. Lembra que em cada extremidade eu tenho a força de tração. Ou seja, se aqui, essa força, nessa lateral, desse lado, é P sobre 2, ó, aqui em cima vai ser quanto? É P sobre 2 também, Renan. A mesma corda ali. Muito bem. Deu a volta. Tem P sobre 2 também aqui. Só que nesse caso, ó, ela está fixa. Então, a força que a pessoa vai ter que fazer para puxar esse corpinho para cima terá que ser uma força de, no mínimo, P sobre 2. Tudo bem? Vocês podem ver que ó, essa fixa, ela não é levada em consideração, tá? Só que agora eu tenho 1, 2, 3. O que eu tenho? Na primeira, essa força-peso se divide pela metade. Aí nessa daqui vai chegar apenas P sobre 2. Aí o que ela faz? P sobre 4, P sobre 4. Nessa daqui vai chegar quanto? P sobre 4. Opa, e se dividiu. P sobre 8 e P sobre 8 para cada uma. E assim vai, pessoal. Cada polia móvel pega a força e divide pela metade. Mas não precisa ficar se preocupando muito. Como que eu vou escrever isso na hora da prova? Ah, nossa, vou ter que ficar fazendo análise lá. Não. Contou. Eu tenho 1, 2, 3 polias móveis. Tem essa equaçãozinha para determinar a força motora, a força que a pessoa precisa fazer para levantar determinado corpo. Esse corpo não tem um peso P? Então, beleza. A força da pessoa, que a pessoa precisa fazer, é igual ao peso do bloco, tudo bem? 200 newton, 300 newton, 400 newtons, 500 newtons, não importa. Dividido por 2, porque ele sempre pega e faz o quê? E divide essa força pela metade, elevado a n. Você fala, meu Deus, o que é esse n? Esse n é o número de polias móveis. Quantas que eu tenho aqui? 1, 2, 3. Ô, Renan, e essa daqui? Essa é fixa, essa não entra na conta. Lembra que essa não ajuda. Então, vai ser 2 elevado à terceira. Então, é dessa maneira que eu consigo determinar. Eu queria que vocês anotassem isso aqui no cantinho da apostilinha de vocês. Isso daqui, eu consigo determinar a força que a pessoa vai fazer com uma rapidez e uma facilidade monstruosa. Quanto à quantidade de polias fixas, ele sempre vai dar a massa, ou logo já de cara, o peso desse bloco. Tudo bem? A força que a pessoa precisa fazer é o peso do bloco dividido por 2, sempre dividido pela metade. E o N é o número de polias móveis.
E desse jeito você consegue calcular a força. Então já fica evidente que quanto mais polias móveis eu tiver, mais fácil vai ser para eu levantar alguma coisa. Menos força eu preciso fazer. Tranquilo? Tranquilo? Fácil? Tranquilo? Fácil? Tranquilo? Fácil? De boa, pessoal? Ficou alguma dúvida nessa parte? A gente vai fazer alguns exercícios para ficar claras as coisas. Ficou claro? Tranquilinho? Sim. Então tá bom. Então nós vamos fazer exercício da apostila. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês viram, eu falei, né? Que nesse caso aqui, ó, vamos voltar aqui só para mostrar. Se eu der um puxão aqui de 10 centímetros, puxei. Quanto que essa caixa vai subir? 10 centímetros. Nesse caso aqui, como eu tenho várias polias, várias associações de polias, a única desvantagem disso tudo é o quê? É a quantidade de corda que eu vou utilizar. Ah, vai usar mais? Vai. Vou precisar de mais corda. Você pode ver que ela está passando, ó a quantidade de corda que eu tenho. Então, ela vai subindo, vai subindo. Então, a única desvantagem é que eu vou ter que puxar muito mais corda, tá? Vai ter um desgaste um pouquinho maior, mas o peso, a força que eu vou realizar é menor. Anotem aí, a única desvantagem de uma associação de polias móveis é a quantidade de corda que será maior. Tranquilo? Vamos fazer exercício, então? Para colocar em prática isso que nós vimos? Sim, não, talvez? Vamos lá? Ó, esse exercício, na verdade, é o exercício 1, tá? Da apostila de vocês, da aula 10, tá? Ele fala o seguinte, na verdade, isso aqui é mais associado com as leis de Newton do que propriamente esse conteúdo. Mas só para fixar mesmo essa palavrinha equilíbrio, equilíbrio. Então, ele fala assim, ó. Complete na frase a seguir os espaços em branco com uma das possibilidades que estão nos parênteses imediatamente após cada um deles. Primeiro, quando um corpo está em equilíbrio, já sei que a somatória das forças são iguais a zero. Podemos afirmar que a resultante das forças que nele atua é igual a zero ou diferente de zero. Bom, igual a zero, né? Tem que somar todas as forças e tem que se anular. Ah, quer dizer então que não está atuando força? Está. Só que se eu somar todas elas, tem que se anular. Se a resultante é nula e o corpo está em repouso, ele permanece em repouso. Primeira lei de Newton, inércia. Se a resultante se tornar nula, quando o corpo se encontra em movimento, ele permanecerá em movimento retilíneo uniforme. Então, é mais um exercício, né, do conteúdo de inércia do que qualquer outra parte. Tudo bem? Só que assim, ó, deixa eu voltar aqui um negocinho rapidinho. Tá, o que agora é importante disso tudo? Vou fazer mais um aqui. Peraí. Então, o seguinte, ó, nós vamos fazer esse que era da aplicação, né, da questão das polias que eu falei, e depois eu vou fazer um de força, que aí vocês têm um de cada um de parâmetro. Então, o que eu tenho aqui? O exercício 2, tá, pessoal? Da apostila de vocês. E ele fala assim pra gente. Exercício 2. Considere que o sistema a seguir esteja em equilíbrio, ou seja, a somatória das forças, todas elas têm que ser iguais a zero. Qual a força que o homem deve aplicar na corda? Bom, tem um jeito mais fácil e tem um jeito um pouquinho mais difícil. Primeira coisa, eu tenho a massa desse bloquinho. Esse bloquinho tem uma massa de 10 quilogramas. Bom, beleza. Então, quanto que é a força-peso aqui, ó, puxando esse bloquinho para baixo? Força-peso é massa vezes a gravidade, massa é 10, gravidade é 10, a força é de 100 newtons. Para baixo. Ou seja, aqui nessa roldana, ela vai ser puxada com uma força de quanto? 100 newtons. Tá difícil para escrever aqui, pessoal. Nossa, meu Deus. Ó, chegou aqui, então ela está sendo puxada com uma força de 100 para baixo. Eu tenho duas cordas, tá? E essa força de 100 vai se dividir metade, metade, 50-50 para cada uma dessas cordinhas ali, ó. Então vai ficar 50 para uma e 50 para outra. Tudo bem? Então, ó, 50, 50. Quando ela chega aqui, tá? Ela tá fixa. Então, o que vai ter? Vai vir 50. Opa! Vai chegar na mão dele. Opa, peraí. Uma força de 50. Ou, em outras palavras, se você quiser escrever, né? Você pode colocar assim, ó, pela equaçãozinha. Então, a gente sabe, ó, 100 para baixo, 50, 50 para cada uma. Deu a volta.
Então aqui vai chegar a 50 também. Ou, pela equação que eu ensinei, força é igual a força que a pessoa tem que fazer, é a força-peso dividido por 2 elevado a N. O N é o número de polias móveis. Ué, quantas polias móveis eu tenho? Uma. Essa daqui está fixa, está na cordinha e fixa no teto. Então eu tenho a força-peso, que é 100, dividido por 2 elevado a N, que é o número de polias, que no caso vai ser 1. 100 dividido por 2 elevado à primeira, fica 50 newtons, e essa será a força. Fica a seu critério qual o jeito vocês acham mais fácil. O jeito de ir identificando as forças, tá? E até chegar na força que está na mão da pessoa, ou vocês utilizam a equaçãozinha das polias, que também é mais fácil. Então fica a seu critério. Você fala assim, eu não vou ficar decorando a equação. Tudo bem. Você pode fazer pelo princípio da dinâmica, princípio de forças. Só tem que lembrar que cada polia móvel, essa força se divide pela metade. Tá bom? Exercício 2 ali, 2 maneiras de resolver. Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Tranquilo? Alguma dúvida? Por que é tal coisa? Por que é tal coisa? Pode falar, de verdade mesmo. Tranquilo? 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 Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tá tranquilo mesmo? Brincadeira, tá? Então vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, então foi um do princípio lá, o 2 da parte de polias, né, que eu falei para vocês, e agora vem o terceiro, tá? Esse aqui depois nós fazemos, tá? O item D, tá? Eu só não coloquei o B, eu só fiz a parte A, porque a parte B era muito extensa, não tinha nem como colocar na apresentação, ia ficar muito pequenininho. Mas era só para identificar as forças, aonde que estão cada uma dessas forças. E eu vou fazer uma agora de forças, de dinâmica, de equilíbrio, tá? Para nós resolvermos. Tudo bem? Então, assim, ó, ele fala para a gente. Em cada um dos casos abaixo, calcule o valor das trações nas cordas 1 e 2, admitindo que o peso do corpo seja de 100 newtons. Considere que... Aí ele falou um monte de coisa ali. Bom, pessoal, nós temos o seguinte, a força-peso, ela está para baixo, tá? Então, o peso ele já falou para nós, é 100 newton, tá? 100 newton. Se esse corpo está em equilíbrio, quer dizer que eu tenho o quê? 100 newtons para baixo, tá bom? E eu tenho o quê? Devo ter o quê? 100 newtons para cima. Então, nesse caso, quanto que vale a minha força de tração? Essa é fácil. Ela vale 100 newtons. Nossa, Renan, sério mesmo? Só isso? Só. Essa era mais tranquilinha. Tudo bem? Então, assim, peso para baixo, 100, tá? Aqui. Força de tração para cima tem que ser 100 também para a resultante ser zero. E se eu tivesse duas cordas, quanto que ia ficar para cada uma delas? Quanto que ia ficar para cada uma delas? Aí, muito bem, Natália. 50 newtons. Ia ficar 50 para cada uma. Tá, então era um tipo de exercício, tá numa dimensão, numa direção só, é mais tranquilo, só que aí o que acontece? Aí tem o tipo de exercício que é um pouquinho mais complicado. Aí você fala, meu Deus do céu, e agora? Pessoal, pensa assim, agora eu tenho duas forças de trações, elas estão formando um ângulo de 60 graus aqui, mesma reta, lembra, ângulos opostos, aqui também será 60 graus. Tudo bem? Se aqui é 60 graus, aqui também será 60 graus. Eu vou ensinar de dois jeitos, tá? O jeito mais fácil e o jeito mais difícil, depois o jeito mais fácil, porque algum deles, alguns exercícios não vai funcionar esse jeito. Vocês lembram do teorema de Lamy? Então, você vê? Mas, ó, tem um jeito fácil de resolver isso daqui. Deixa eu perguntar. Vocês lembram do teorema de Lamy? Fala, o quê? Teorema de Lamy? Vocês têm noção? Vocês lembram? Bom, tá bom, não vamos abusar, que foi lá no segundo bimestre do ano passado. Então, o que que eu tenho, pessoal? Isso aqui é decomposição de força. Cai no vestibular? Nossa, mas demais da conta. Então, vamos lá. O que que eu tenho? O jeito difícil. Eu sei que tudo isso daqui está em equilíbrio. Ou seja, tudo isso aí vai se cancelar. Eu tenho duas forças. Ó, o desenho aqui tá bonitinho, tá? Fala assim, tá, Renan? Tá bonitinho aqui. Eu vou fazer aqui do lado. Eu tenho uma força de tração dessa primeira corda, tudo bem? Eu tenho a força de tração dessa segunda corda
Elas são iguais por quê? Porque o ângulo é o mesmo e a força, a distância, tudo é o mesmo. E eu tenho a força-peso para baixo. Tudo bem? O que você vai ter que fazer num exercício desse tipo? Você vai ter que decompor tudo isso. Você fala, o quê? Decompor. Você está vendo essa... Eu chamei aqui, ó, de tração. Essa primeira nós chamamos de 1 e essa daqui de 2. Tá bom? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu só inverti aqui, né? Eu nem tinha olhado aqui direito. Ó, tá vendo essa força de tração aqui, que está em cima da corda? Ela não está nem no eixo X e nem no eixo Y. O que eu vou fazer? Eu vou decompor ela. Eu vou decompor em Y e em X. Tudo bem? Então, essa força de tração aqui, eu vou ter uma componente dela, tração na direção X, do 2, tá? Dessa segunda parte aqui. E eu vou ter a componente dela, tração na direção Y, dessa daqui. Então, eu vou ter dois parzinhos, tá? Então, ela estava de assim, eu decompus ela, tá? Então, ficou assim, ó. Uma parte na direção vertical, nossa, e outra parte na horizontal. Depois que eu fiz isso, essa daqui, ó, ela deixa de existir. Só vai ter essas duas aqui. A mesma coisa eu vou fazer para esse outro lado. Não tem uma força de tração aqui, em cima da corda? Não está nem na horizontal nem na vertical. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que decompor. Decompor essa força de tração dessa outra corda agora na direção X e na direção Y. E no caso, essa daqui vai parar e deixa de existir, e essa daqui também. Tranquilo sim ou não, pessoal, essa questão de decompor? Então, ó, tinha duas forças de trações assim, eu decompus as duas na vertical e as duas na horizontal. Então, tem uma componente para cada uma aqui. Até aí, tranquilo, pessoal? Sim ou não? Tem que falar. Sim. Então, tá bom. Então, o que eu tenho? Eu tenho duas forças iguais, só que em sentidos opostos. Então, as trações nas direções X se anulam, se cancelam. Foi embora. Já era. Sobrou o quê? Sobrou duas forças de tração no eixo Y. Uma da corda 1 e a outra da corda 2. Só que no eixo Y, as do X se cancelaram. E eu tenho a força-peso para baixo. Tá, mas como que eu calculo a tração em Y, Renan? A tração em Y, lembra? Deitadinho, que era X, tá com sono. A que está de pezinha, sem sono. Então, para calcular, por exemplo, a tração em Y da corda 1, eu tenho tração seno de 60 graus. Mas quanto que é seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. Como elas são iguais, só vou mudar o índice aqui, ó. Tração Y, tá? Da cordinha 2 é igual a tração seno de 60 graus também. Tudo de pezinho é sem sono. E eu tenho o quê? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Essas duas forças estão para cima, então vai ficar, eu vou somar, tá? Tração em Y da corda 1, tração em Y da corda 2, que é igual a força-peso que está para baixo. As duas para cima tem que se anular com a força-peso de baixo, que é igual a 100. Ah, ué, não tem um 2 dividido? É a mesma coisa de ter meio. Meio mais meio dá 1. Tá? Então fica T raiz de 3, que é igual a 100. Esse raiz de 3 ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então tem que a força de tração é igual a 100 dividido pela raiz de 3, que é igual a aproximadamente 58 newtons. Cai isso em prova? Cai de decompor força. Então você tem que decompor forças que estão na diagonal no eixo X e no eixo Y. Aí você fala assim, depois de decompor, né? Vai ter algumas que vai se anular. O Vinícius deve ter dado campo elétrico para vocês também. Vocês viram que tem muita coisa de vetor, sentidos opostos, mesmas direções. Então tem que ficar atento. Aí você fala, nossa, mas não tem um jeito mais fácil? Tem. Tem um jeito, chama Teorema de Lamy. Oi, pode falar, Natália. Ah, porque é assim, ó. Isso daqui é a mesma coisa de eu ter isso daqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Tem um 1 aqui em cima, né? Então fica 1 dividido por 2, mais... deixa eu colocar aqui, ó. 1 dividido por 2. Meio, né? 1 dividido por 2 mais 1 dividido por 2 é meio. Meio mais meio dá 1, tá? Eu devia ter colocado 1 na frente, tá? Aí acabou ficando assim, ó. Meio mais meio deu 1t raiz de 3. Tranquilo?
Ah, então tá bom. Ó, aí você pode falar assim, meu Deus do céu, professor do céu, toda vez eu vou ter que fazer isso. Eu vou ensinar um jeito mais fácil. Deixa eu voltar aqui. Um jeito muito mais tranquilo, que é o seguinte, ó. Isso daí eu lembro que vocês viram, porque fui eu que ensinei, que foi o Teorema de Lamy. Tá? Lembra que eu e o Vinícius nós dividimos as aulas do ano passado e eu dei essa parte. O que diz o Teorema de Lamy? Ele é muito mais simples, ele é muito mais fácil. Ó, a força-peso não está para baixo? Tá aqui, né? Então, o que eu tenho? Você vai fazer isso daqui, ó. Você vai traçar uma linha na horizontal e uma linha na vertical. Vai ficar um pouquinho bagunçado, tá? Se aqui é 60 graus, aqui é quanto? 60 graus também. Vocês concordam comigo? Ângulos opostos, tá? Se aqui é 60 graus, aqui também vai ser quanto? 60 graus. Ué, e aqui dentro? Lembra, toda reta, 180. 60 mais 60, 120 para 180. Ah, então aqui dentro também é 60 graus. Tá bom? Peraí, tá meio difícil para escrever. Opa, aqui, ó. Aí o que eu vou fazer depois? Aqui não é um ângulo reto, 90 graus. Desculpa, tá, pessoal? Tá bem feinho. E aqui, ó, 90 graus também. O que diz o Teorema de Lamy? O Teorema de Lamy diz o seguinte, você vai colocar a força-peso. Ué, a força-peso não está aqui? Vamos colocar ela. Força-peso dividido pelo seno do ângulo oposto. Como assim? A força-peso não está para cá, não está para baixo. Você vai olhar o ângulo, tá? O ângulo oposto a essa força. Ué, Renan, oposto a essa força-peso, ela está para cima. E qual que é o ângulo? Aqui, ó, 60 graus. Então, vai ser peso dividido por seno, de 60 graus. Eu estou com um livro aqui, está muito ruim. Ó, tudo bem? Que é igual. Aí você escolhe uma das forças de tração, tá? É sempre entre as forças, tá? Aqui, ó, a força peso também está desde aqui, ó, até lá embaixo. Aí você pega uma das forças de tração que você quer encontrar. Força T. Dividido pelo seno oposto a essa força, o ângulo oposto a essa força. Se eu pegar essa força de tração, qual que é o ângulo oposto? O ângulo oposto a ela, ó, é tudo isso daqui, ó. Então vai ser quanto? 90 mais 60. 90 mais 60, 150. Dividido por seno, de 150. Você tem o seno de 60, você tem o seno de 150, você tem o valor da força-peso, que é 100. Você encontra a força de tração dessa maneira, uma multiplicação cruzada rapidinho. O que é mais difícil? Identificar os ângulos. Como que você vai fazer? Sempre você vai olhar a força, peso. E você vai olhar o quê? O ângulo oposto à força. Oposto a ela, essa parte de cima. Entre as outras duas forças. Deu 60. Ah, eu quero olhar essa força de tração. Qual que é o ângulo oposto a essa força? É o que está entre a força-peso e a outra força de tração. Que está aqui, ó, de costinha para ele. É tudo isso daqui. Porque é o ângulo entre as outras forças. 60 mais 90. E dá 150. Sempre dividido pelo seno disso daí. O que vocês acham mais fácil? Fazer desse primeiro jeito ou desse segundo jeito? Só que tem um detalhe, né? O teorema de Lamy só serve quando você tem 3 forças. Quando você tem mais que 3 forças, ele não é válido, não funciona, por isso que tem que fazer do outro jeito. Por isso que eu expliquei as duas maneiras. Tá bom? Pessoal, eu fiz uma aula, depois a gente vai colocar a aula gravada, com um monte de resolução, utilizando o teorema de Lamy, tá? Como que faz, mostrando como que encontra o ângulo, tá? Eu quis mostrar isso daí das duas maneiras. Ficou claro, pessoal? Ficou alguma dúvida? Pode falar, de verdade, Renan, não entendi. Eu sei que essa parte de decomposição de força ela é meio complicada, muitas vezes assim, é meio difícil, mas cai muito em prova. Então tem que pegar essa habilidade, esse jeitinho de resolver isso daí. Tá tranquilo, pessoal? Alguma dúvida nessa parte? No teorema de Lamy? Tudo tranquilo. Tranquilo? Lembra desse teorema? Tá na apostila 2 de vocês, do segundo bimestre do ano passado. Lembra quando a gente fazia dos negocinhos, decompondo? Mas eu fiz uma aula com várias resoluções desse tipo de exercício. Tá bom, pessoal? Aí nós vamos colocar essa aula para vocês.
E depois a gente vai colocar essa aula também gravada, né? Essa aula agora ao vivo que está sendo gravada, também no positivo on. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tentem fazer os outros exercícios. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Abração. Uma ótima quarta-feira para cada um de vocês. Boa semana. Precisando de qualquer coisa, nós estamos aí, tá bom? Tchau, tchau. Abração.